O Liverpool do Klopp tem uma história muito interessante, já forjou a sua história, já deixou marcada aí na história algumas páginas sensacionais, mas a gente tem algumas pontinhas que ficaram de sequelas, de traumas, e que todas elas se apresentam para a gente nesse final de temporada para serem superados. Eu quero te chamar aqui para um papo diferente, para esse vídeo um pouco diferente hoje aqui, do que a gente faz aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre isso e discutir como a gente pode ter, literalmente, a temporada perfeita. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por todo mundo estar aqui. Quero já te pedir para deixar aqui o seu like, a sua inscrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, amanhã já tá saindo pré-jogo para você, maravilhoso. Já tem esse vídeo aqui, já tem outras coisas no Instagram, vai rolar também, tem live pré-jogo amanhã no Instagram, 18 horas, espero que você esteja lá comigo. Enfim, vamos que vamos, que vamos, que vamos. Eu quero hoje falar sobre traumas e sequelas que ficaram da era Klopp. Não tô falando de coisas muito pra trás, tão pra trás não, mas tem algumas sim que saem da era Klopp, mas a maioria de dentro da era Klopp. E que eu gostaria de dizer que essas coisas estão aí rondando o Liverpool novamente, e pode ser que a gente tenha a melhor temporada de todos os tempos, da história do Liverpool talvez, porque mataríamos todos os fantasmas de uma vez só. E do que você tá falando, Nilo? Eu tô falando das possibilidades de vencermos Champions League, Premier League, FA Cup, e como já vencemos a Carabao Cup, também já está aí no nosso hall de troféus nessa temporada, né? Para isso eu tenho que começar, vou começar pela parte mais resolvida, possivelmente, que seria as Copas. O Liverpool vem, desde que o Klopp chegou, deixando as Copas de lado. Seja Community Shield, que a gente joga como um amistoso bem precário, a gente jogou uma vez, seja a própria FA Cup, Carabao Cup, a gente entrava sempre com times reservas, times bem precários. Chegamos aí com um time juvenil aquele ano que nós fomos pro Mundial de Clubes e saímos naquela ocasião, naquela fase, mas dessa vez algo tem acontecido diferente. Não só porque muita gente chega a falar que o Klopp agora gosta de Copas, o Klopp agora dá importância às Copas. Meu amigo, se você diz isso, muito provavelmente quem te disse isso, vamos dizer assim melhor, né? Quem te disse isso provavelmente não presta bastante atenção no que o Liverpool faz nesse tempo todo. O Liverpool sempre colocou a melhor força possível nas Copas. Como assim, Nilo? Salah quase que não jogava, mas é porque era a melhor força possível nas Copas, pensando que era possível jogar um campeonato em paralelo, seja a Premier League, seja a Champions League e até mesmo a Europa League. O Liverpool não poderia colocar mais do que colocava, e dessa vez o que o Liverpool fez foi construir algo para que fosse possível jogar as Copas, e assim foi com o seu elenco. E a Carabao Cup mostrou como isso era possível. O Liverpool começou a colocar um time muito forte na Carabao Cup, e não era porque estava dando importância pura e simplesmente, é porque os jogadores estavam disponíveis. Jogadores como Elliott, Curtis Jones, o próprio Henderson às vezes estava disponível porque não tinha jogado a Premier League. Kostas Tsimikas aparece como uma ótima opção na lateral esquerda. Joe Gomes, Joel Matip ou Konaté, um dos dois revezando para ser a zaga. No gol, o enorme, o gigante Kelleher, podendo fazer o papel dele ali, podendo deixar o Alisson sem a preocupação, sem o fardo, até mesmo na final daquela competição da Carabao Cup, onde ele foi protagonista, pegando o pênalti, marcando o gol, pregando pênalti não, né, o Kepa isolou, mas marcando o gol dele e sendo muito importante durante o jogo, defendendo várias bolas importantes do time do Chelsea. E aí a gente tem que colocar já outros traumas que a gente tem por aqui. Você se lembra de uma vez que o Klopp enfrentou o City em Wembley? Perdemos a final para o Manchester City naquela ocasião. Outro algoz do Liverpool em Copas também, eu me lembro muito bem, Eden Hazard entrando e fazendo um golaço ali em Anfield, tirando o Liverpool da Copa, se eu não me engano, FA Cup naquela época. Perdemos do Chelsea também, já vencemos o Chelsea na final de uma e vamos enfrentar o Manchester City. Tá aí a porta pra gente comungar esse problema, tirar esse elefante da sala, como se diz, né? Em Wembley, contra o Manchester City, vamos lá novamente. E se passarmos a final, temos o Chelsea novamente para mais uma vez colocar aquele trauma à prova, ou podemos ter o Crystal Palace que também é uma sequelazinha, esse um pouco antes da questão do Klopp. Para mim, talvez a maior sequela do Crystal Palace em tempos recentes seja aquele jogo do 3-3, onde muita gente fala, do escorregão do Chelsea foi o vital. Beleza, coloca os 3 pontos do escorregão do Chelsea sem aqueles pontos do Crystal Palace, que não dava também, né? Pois é, não dava. Enfim, acaba que aquele jogo também foi
parte importante daquela campanha que não conseguiu chegar ao título da Premier League. Então o Crystal Palace também é essa pedrinha no sapato, dentre outras vezes, né, que o Crystal Palace sempre foi aquele time que tira pontos do Liverpool e é um time que podemos enfrentá-lo na final da FA Cup. Inclusive não é tão difícil não, tá? O Chelsea tomou 4 do Brentford e o Crystal Palace vem numa boa toada, inclusive pode ser uma surpresa aí, Crystal Palace na final da FA Cup. Mais uma sequela pra gente tirar. Passando pra Champions League, a gente tem algumas coisas até interessantes, né? Porque quando eu formulei o roteiro desse vídeo, eu fiz ele com base no que tava se apresentando e a gente teve uma surpresa gigante, apesar de que eu ainda acho que o Bayern é muito favorito, apesar de ter perdido pro Villarreal fora de casa por 1-0. A volta é na Allianz Arena e o Bayern provavelmente deve garantir a sua classificação. Uma vitória simples leva para prorrogação e pênaltis, e uma vitória por 2 gols o Bayern passa, então eu acredito ainda que o Bayern é favorito. Mas o que eu quero dizer aqui? O Bayern de Munique foi por algum tempo tido como o tira-teima do Liverpool. Quem lembra disso? Muita gente se esquece daquele Liverpool e Bayern que foi 0-0 em Anfield, depois Bayern e Liverpool foi 3-1 lá na Allianz Arena, que o Mané fez chover, aquele uniforme cinza, né, cor de pijama, a gente foi lá e acabou com o jogo. Gente, depois daquilo o Liverpool venceu, aí depois no ano seguinte o Bayern veio e atropelou todo mundo e todo mundo falava, o tira-teima, a gente precisa de ver o Liverpool contra o Bayern. Precisa mesmo, a gente ganhou deles lá. Mas enfim, acho que vai ter agora na semifinal, eu ainda acredito. Pode ser que seja um primeiro tira-tema, primeira dificuldade aí pra gente superar e tirar da sala. Mais uma vez, tirar o elefante da sala. Mais um detalhezinho pra gente tirar e limpar com essa temporada. Podemos pegar um Bayern, ter o famoso tira-tema e vencê-los para deixar de vez aquela questão. Esse Liverpool, o Liverpool dessa geração, em termos europeus, é melhor do que o Bayern. Afinal, 2 confrontos, nós vencemos os 2, venceríamos os 2, né, caso nós passássemos. E a final da Champions apresenta nada mais, nada menos que 4 possibilidades de cravarmos na história, limparmos alguma coisa da história de uma vez por todas. A primeira é o Manchester City, que pode chegar na final, nós podemos colocar de vez a hierarquia entre Pep, Guardiola e Jürgen Klopp, entre Liverpool e Manchester City, vencendo esses caras numa final de Champions League, seria maravilhoso e só por isso aí já é um detalhe muito legal. A segunda delas é a possibilidade de um Real Madrid. Sim, o Real Madrid inclusive venceu o Chelsea fora de casa, foi bem pra caramba. Teve lance parecido com o do Karius, só que sem concussão, né, do nosso glorioso Mendy, mandou uma bola ali esquisita, o Benzema aproveitou e chutou praticamente sem goleiro, e teríamos a oportunidade de pagar aquela dívida que a gente tem daqueles 3-1 de 18, quando nós perdemos ali em Kiev. A outra é o Chelsea, o próprio Chelsea que inventou o Real Madrid. Agora tá meio difícil, né, isso acontecer, e como eu já disse algumas vezes aqui, das Copas, falei da Carabao que a gente venceu, de como a gente pode enfrentá-los na FA Cup, Chelsea e Liverpool foi o confronto que mais se repetiu no século XXI entre os Big Six. Sim, Chelsea talvez desses novos ricos, desses novos grandes da Inglaterra, sempre foi o que incomodou mais o Liverpool. É o time que chegou e tirou o Liverpool do seu pedestal, assim como o Arsenal. Eu creio que o Chelsea chegou tomando esse lugar e se colocando ali como o principal concorrente do United, do Ferguson. Depois chegou o Manchester City, o Chelsea continuou competindo com eles, e o Chelsea é aquele cara que sempre tá incomodando, torcedorzinho chato, achando que é grande, achando que é a maior da Inglaterra, ganha 2 Champions, ou seja, além deles terem isso, agora eles têm argumentos, porque eles realmente são times históricos que colocaram ali bicampeões da Inglaterra, coisa que o Arsenal não conseguiu ganhar nenhuma vez, o Manchester City inclusive não sabe nem o que é isso, nem de perto, mas seria mais uma oportunidade de vencer o Chelsea também. E a quarta e última é que o Atlético de Madrid pode ser um finalista do outro lado. E o Atlético de Madrid, nós temos uma ferida recente, quase que podemos dizer que ela tá aberta ainda, porque aquele jogo foi um dos maiores jogos do Liverpool em noite europeia que eu vi. O Liverpool jogou demais até o erro do Adrian, quando o jogo ainda estava 2-0, nós estávamos passando naquele jogo contra o Atlético de Madrid, estávamos avançando com o 2-0, depois do gol do Firmino, o primeiro foi do Wijnaldum, o segundo foi do Firmino, estávamos passando, só que sai a bola, o Adrian faz o que ele fez, vocês todos sabem, não preciso nem ficar lembrando demais, essa ferida está aberta, a gente pode curá-la enfrentando o Atlético de Madrid numa final. Difícil, mas se chegar, é mais uma forma da gente deixar essa temporada mais maravilhosa ainda. E
por fim, a Premier League. Talvez o mais importante torneio para muita gente. Afinal, na Champions League a gente já é soberano, já somos os maiores vencedores da Inglaterra. E na Premier League nós perdemos aí o reinado depois de toda essa fase ótima do Manchester United, devido àquela ótima geração que formaram e o Alex Ferguson com um trabalho duradouro. Mas nós já estamos ali a um título de empatar com o Manchester United novamente. Seria maravilhoso empatar com eles e vencendo aí dois títulos em anos alternados, né? Seja de 19 e 20 e agora 21 22, seria maravilhoso ter esse primeiro ponto. Um segundo ponto, nós podemos dizer vencer utilizando um grande elenco. Eu disse lá para trás, quando eu falei das Copas, que tinha um motivo para o Liverpool estar onde está nas Copas. Esse é o grande motivo. O Liverpool tem elenco. E o Liverpool tem elenco e é muito gostoso a gente poder dizer que o Liverpool chegou num patamar de ter um elenco invejável, com peças invejáveis, principalmente nesse momento que a gente entra em abril e nos jogos importantes a gente vê por duas vezes, contra Benfica e contra Manchester City, que todas as nossas peças estão disponíveis. Isso é maravilhoso a gente ouvir um negócio desse numa hora dessa, porque o Liverpool chegou nesse patamar, para usar o famoso jargão dos nossos amigos flamenguistas, nós chegamos nesse patamar sem precisar derramar o tanto de dinheiro de forma exacerbada, estranha e até suspeita que alguns adversários fizeram, jogando dinheiro no lixo, em algumas situações. Mas o Liverpool não, sempre preciso, sempre montando, Kostas Tsimikas, uma peça maravilhosa, barata, né, em termos europeus, Diogo Jota, Luiz Dias, e agora o Liverpool com o Luiz Dias ainda passa numa situação de que ele pega um cara barato e ainda desejado por outros caras, né, por outros times. Tem o Fábio Carvalho chegando aí, que já foi confirmado nessa semana, que é um negócio fechado já para a próxima janela. O Liverpool está montando um elenco, montou um elenco para bater de frente, vai ganhar usando esse elenco, né? Se chegar a esses títulos que estamos falando, e seria maravilhoso fazer isso, sendo que nós já fomos tão desprezados no Boxing Day ele vai morrer, não sei o que, não tem elenco para competir. E aqui eu quero passar para um outro tópico: vencer tirando 14 pontos de vantagem. Isso seria algo absurdamente maravilhoso, porque no Boxing Day a gente foi tido como morto, principalmente quando a gente perde ali pro Leicester naquele jogo que era claríssimo a possibilidade de vencer. Afinal eles estavam todos desmontados, tinha acabado de jogar 2 dias antes, nós fomos lá e conseguimos perder, sendo que tivemos um pênalti a nosso favor. A gente teve que ouvir de novo: sem elenco não consegue, o elenco desmontou, agora o Salah, o Mané e o Keita vão para a Copa Africana de Nações, vocês vão perder mais ainda. Mas não, começou uma volta, começamos a correr atrás e tiramos 14 pontos. Não interessa se tinha jogar menos, jogar mais, a gente teve que ganhar todos os jogos, não teve? Então ganhamos todos os jogos, ou a maioria de todos os jogos, e estamos aqui a um ponto do Manchester City, e estaríamos vencendo depois de fazer uma virada desse tipo contra o Manchester City, que tá jogando seu auge. Não pode falar que não é porque o City, igual na temporada passada, nós temos clara a desculpa ou o motivo, a razão de termos perdido metade do nosso elenco, talvez mais do que isso em lesões. Se for contar quem esteve em lesão em algum momento, nós perdemos quase todos os jogadores do time em algum momento na temporada. O City não tem isso, nem isso para dizer nessa temporada. Está aí, o elenco dele está aí, disponível, e nós teríamos feito isso na base do bom futebol e na força de um elenco que montamos sem ser esse time derramando dinheiro no mercado. Seria maravilhoso. E para tal, nós precisaríamos vencer no Etihad Stadium. Esse vídeo sai hoje, talvez no domingo ele já vai ficar datado, que nós vamos poder dizer que vencemos, podemos dizer que não vencemos. Precisamos vencer no Etihad Stadium para chegar no título da Premier League e fazer dessa temporada uma temporada maravilhosa. A última vez que me lembro de vencer no Etihad Stadium foi o 2-1 pela Champions League. Teve aquele 2-1 para eles no 11mm, ou aquele gol que o Laporte ou o Stones ou não sei quem, não interessa quem, o diabo tirou lá no 11mm. Teve aquele jogo da ressaca do nosso título que eles fizeram 4, quase foi 5-0, e que nós não conseguimos vencer também, que na verdade nem importava mais vencer, o título já era nosso, teve guarda de honra e tudo mais. Teve o jogo da última temporada que foi 1-1, que nós só não perdemos porque o Kevin De Bruyne é Liverpool demais e chutou a bola pro céu, chutou ela no alto e não fez o gol. Acho que foi pela esquerda do gol, né? Direito do Alisson, que foi aquela bola, não foi pro céu não. Mas perdeu o pênalti e por isso nós estamos aqui
e por isso nós não vencemos, nós não perdemos aquele jogo, mas também não ganhamos. Então faz muito tempo que a gente não ganha no Etihad Stadium, começa a virar um tabu, e para vencer a Premier League nessa temporada, vencer no Etihad é um dos passos, é uma das dificuldades que a gente tem que superar nessa temporada. E por último, não sei se é tão importante assim, talvez eu deveria ter colocado esse como um dos primeiros motivos dentro dessa parte de Premier League, é que vencer apesar das pataquadas da arbitragem. Nós tivemos aí um Paul Tierney que deu um pênalti de sovaco pro Manchester City em um jogo contra o Wolverhampton. Nós tivemos um erro claro onde a Premier League pediu desculpas ao Lampard e ao Everton por um pênalti bizarro que o próprio Paul Tierney não deu em favor do Everton no jogo que estava 1-0 pro City. No finalzinho do jogo era fazer o gol de pênalti, fechar a casinha e levar o empate para casa. Empate esse que nos daria hoje a liderança, mais aquele empate com o Wolverhampton, estaríamos com 4 pontos à frente, com vantagem, poderíamos até perder, mas vencer apesar disso seria maravilhoso. Agora eu quero te dizer, sabe quem estará no VAR no jogo de domingo? Paul Tierney! Paul Tierney! Esse mesmo cara que eu acabei de dizer aqui. Então pra vencer, meu amigo, tem que superar inclusive isso, porque o Anthony Taylor é o cara que vai estar no campo. Anthony Taylor no campo, Paul Tierney no VAR. Tem configuração pior pra gente jogar? Pois é isso. Pra fazer a temporada perfeita, tem que superar tudo. E a gente tá disposto a superar isso também. Então, esse é o último motivo, que igual eu falei, talvez deveria ser o primeiro, porque nessa temporada nós já tivemos outras situações ruins de arbitragem, mas não vem ao caso de ficar falando. O fato é, para vencer, o Liverpool tem que fazer. O Liverpool, se ele conseguir fazer a temporada perfeita, ele faz literalmente uma limpa de todo e qualquer trauma que tenha ficado da era Klopp e até alguns da era anterior. E isso é maravilhoso. Essa temporada, ela é mais perfeita talvez do que você imaginava. Depois desse vídeo eu acho que você concorda mais comigo. Tem alguma outra coisa que você acha que é importante a gente superar nessa temporada? Coloca aqui embaixo. Esse é só um vídeo, é só um bate-papo mesmo, rapidinho. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso também. Vamos pela temporada perfeita. 1 de 4 títulos nós já conseguimos. Nós já estamos praticamente na semifinal de um segundo, na semifinal de um terceiro e vamos para a final do quarto, que é a Premier League no domingo. Espero você. Amanhã tem pré-jogo cedinho. Eu vou soltar bem cedinho pra gente ter bastante tempo de conversar no vídeo pré-jogo. Amanhã à noite tem live pré-jogo sobre Liverpool e Manchester City. Manchester City e Liverpool lá no Instagram. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Deixa o like, se inscreva no canal se não fez ainda. Ativa o sininho para receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, um bate-papo aqui sobre reflexões a respeito de partes importantes da temporada, coloca aqui embaixo também, que quem sabe a gente faz mais. Coloca aqui ideias de vídeos você tem também. Tá certo? Um abraço final aqui, você, meu amigo. Não caminha sozinho.